Eu organizei uma pesquisa experimental, que é aquela em que se manipulam variáveis e se compara um grupo experimental com um grupo controle, justamente averiguar se a indução de estereótipo ela poderia ter algum reflexo na memória da criança. Dois grupos de crianças, na verdade foram 64 crianças, que foram divididas em 5 salas de aula, elas receberam todas a visita de um cientista, o cientista Samuel. Esse cientista ele chegou na sala de aula e fez uma atividade com as crianças, uma atividade chamada Flor Arco-Íris. Durante essa atividade, ele manipulou copos de vidro, ele usou um estilete afiado, mas nada fora do script aconteceu, deu tudo certo, nenhum copo foi quebrado, nenhuma criança se machucou, nenhum corante pingou no chão. Enfim, tudo ocorreu exatamente dentro do script que era imaginado. Imediatamente depois dessa visita do cientista, o grupo de crianças que estava sendo submetido à condição estereótipo, que era o grupo experimental, ele recebeu das professoras 10 breves relatos falando sobre a personalidade do cientista. Então, uma vez por dia, sempre no mesmo horário, a professora chegava para os alunos e contava alguma coisa que tinha acontecido com o cientista. Por exemplo, que ele tinha derramado sopa no irmãozinho dele, ou que ele tinha quebrado alguma coisa na casa dele. Sempre um relato mostrando como ele era desastrado e como ele era descuidado, como ele vivia sempre quebrando as coisas. Isso teve a intenção de passar para as crianças o estereótipo negativo sobre o cientista, mais ou menos como a mãe faz sobre o pai. Então, quando a mãe fica falando que o pai é uma pessoa que abandonou ele, é uma pessoa violenta, é alcoólatra, é isso, é aquilo, ela está, na verdade, induzindo um estereótipo negativo sobre aquele pai. Ao mesmo tempo em que essas crianças, um dos grupos recebeu esses estereótipos negativos das professoras, o outro grupo não escutou absolutamente nada sobre o cientista naqueles 10 dias de indução de estereótipo. Então, ao final, nós tivemos um grupo que recebeu a indução de estereótipo por 10 dias pela professora. E por que pela professora? Porque, geralmente, a alienação parental, ela se dá por uma figura em quem as crianças têm uma credibilidade muito grande, normalmente a mãe, e também em números menores, mas também acontece pelo pai. Então, as professoras foram aquelas que transmitiram os relatos justamente porque são aquelas pessoas que, fora os pais, têm uma maior autoridade, uma maior credibilidade frente às crianças. Então, ao final desses 10 dias de estereótipo, todas as crianças foram entrevistadas para serem indagadas sobre aquilo que elas lembravam que aconteceu durante a visita do cientista na sala de aula.